Olá pessoal, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo bem com você? Espero que seja tudo bem com você. Pessoal, a meditação que eu trago hoje, ela começa com algo que aconteceu comigo. Um processo que eu passei, que na verdade eu ainda estou passando. Mas eu creio que o Senhor, Ele falará também ao teu coração através dessa palavra, através do que eu passei e como o Senhor me respondeu. Eu passei por um momento de dor, de sofrimento, algo que eu orei bastante, que eu pedi ao Senhor, que Ele me deu e depois Ele me tomou. E aí, neste momento, durante esse processo, eu questionei ao Senhor, porque não questionei a autoridade de Deus sobre a minha vida. E isso é importante, não questionar a autoridade de Deus na nossa vida, porque eu sei que Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso. É importante não questionar a autoridade de Deus, porque eu sei que Ele é soberano sobre a minha vida. Mas eu questionava o porquê. Por que que isso aconteceu? Por que que isso estava acontecendo comigo? Geralmente eu tenho essa mania de às vezes questionar. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele entende a nossa dor, Ele entende o nosso sofrimento, Ele sabe da nossa estrutura. A palavra do Senhor, ela me diz que Ele sabe da nossa estrutura e conhece que nós somos pó. Ele se compadece de nós como um pai compadece dos seus filhos e entende que muitas das vezes nós não temos sabedoria suficiente para entender e por isso vem os questionamentos. E isso é normal. Muitas das vezes você pode questionar, Senhor, por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso com o meu filho, com a minha filha? Por que acontece isso com a minha empresa? Porque às vezes são muito porquês. É como eu falei, não é questionar a autoridade de Deus, mas questionar para tentar entender por quê, o que o Senhor quer da gente com aquele processo, com aquela dor e com aquele sofrimento. Como aprender? Tentar entender a situação. E o Senhor, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele veio e me respondeu com a sua palavra. E Ele me disse assim, que se encontra lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Foi isso que o Senhor me respondeu. E com essa resposta que ele me respondeu, eu pude entender. Eu entendi que ele sabe o motivo da minha dor. Ele sabe o motivo por qual eu estou passando por esse processo. É ele quem sabe. Eu, na minha sabedoria humana, na minha limitação humana, eu jamais vou entender os caminhos do Senhor. Eu jamais vou entender os porquês, os motivos. Mas ele entende, ele sabe, e é isso que importa. Porque a palavra do Senhor, ela me diz, e é no que eu me baseio para viver a minha vida, é que ele faz a ferida e ele mesmo cura, ele mesmo sara a ferida. Então, se hoje está doendo, ele mesmo vai se encarregar de sarar, de curar essa ferida e de me ensinar o que é preciso aprender nesse processo. Porque a palavra do Senhor, ela também me diz lá em Romanos 8, 18, diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que será revelada. E o que eu tenho que entender é que eu tenho que seguir o alvo. E o meu alvo é Jesus Cristo. Porque Ele me salvou, Ele me chamou, Ele me escolheu. Ele derramou o seu sangue por mim, para que eu possa viver a eternidade com Ele. E é isso que importa. É isso que eu tenho que ter em mente. Então, o que eu tenho que te dizer neste dia, o conselho que eu tenho para te dizer neste dia é que você tem que entender que em qualquer momento da sua vida, esteja passando por dor, por dificuldade, corra para a palavra. O Senhor, Ele vai te responder através da palavra dEle. E tem o coração aberto e os ouvidos abertos para entender o que o Senhor ele quer te mostrar através da palavra dele. Porque é através da palavra dele que ele fala ao nosso coração. É através da palavra dele que ele nos dá um entendimento necessário para entender, de certa forma, o que estamos passando, aceitar o que estamos passando,
ser moldados pelo processo, ser lapidados pelo processo. Pode doer, pode ser inaceitável, mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. A palavra do Senhor me diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então são todas as coisas. Entenda, todas as coisas cooperam para o seu bem. Às vezes é difícil na nossa humanidade entender que todas as coisas cooperam. Como assim? Todas as coisas. Uma coisa ruim vai cooperar para alguma coisa? É difícil entender. Mas Deus sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é isso que eu tenho que crer, é isso que eu tenho que acreditar, que o Senhor, Ele é o meu socorro. Ele é o meu socorro bem presente no momento da angústia. E eu devo correr para Ele, porque é Ele quem vai me socorrer. É Ele quem vai me confortar, me consolar e me ajudar a passar pelo processo. É Ele quem vai segurar na minha mão. E é essa palavra que eu tenho para deixar para você neste dia. Dói, às vezes dói, mas é preciso, é necessário. E o Senhor sabe por quê. E Ele entende a sua dor. Ele não é um pai que fica de braços cruzados vendo você chorar. Ele está te ensinando de alguma forma. Às vezes a gente tem que parar, pedir orientação a Deus, pedir discernimento para tentar entender. E foi através dessa palavra que o Senhor, Ele me trouxe essa palavra. E mais do que isso, Ele ainda ministrou melhor o meu coração. Mas são coisas que são somente para mim. E eu tenho certeza que o Senhor também falará ao teu coração. Amém?